É tranquila, bem rápido, então não tem perigo de não dar tempo para a próxima aula de vocês, certo? É coisa aqui de meia hora, eu acho, que é pouca coisa para falar nessa aula, certo? E a gente vai passar também só o que é mais importante, então vai ser tranquilo, ok? Aí vou passando aqui, qualquer coisa, qualquer dúvida, pode levantar a mão aí ou mandar no chat que a gente tenta responder, tá bom? Bora lá. Pronto, aqui é a introdução, como a gente está querendo direcionar mais, eu vou assim, só falar bem por cima, né? A asma a gente sabe que é uma doença que é muito comum e a gente tem que entender basicamente o que que ela é em princípio, né? E o que ela é um estado de inflamação crônica, né? Principalmente na região do pulmão, no órgão do pulmão. E essa inflamação que é crônica, ela é reversível, certo? Diferente de alguma outra doença do pulmão, como por exemplo no DPLC, que é irreversível, que é uma doença estrutural irreversível, na asma a alteração é reversível. E o que que é essa alteração? Essa inflamação vai causar no brônquio e no bronquíolo, desculpa, vai causar uma broncoconstrição importante, assim, que se exacerba com algum estímulo. Por exemplo, uma alergia, por exemplo, uma poeira, dentre outros fatores, certo? E além dessa broncoconstrição, que também já é uma característica importante da fisiopatologia, outro fator também importante é a produção de secreção, de muco, né, que vai estar bem aumentada, e junto com esse estado de exacerbação do paciente vai ter toda aquela clínica que a gente já conhece da asma, né, que é tosse, falta de ar, sibilância, dentre outros, né? E como essa inflamação é crônica, como eu já falei algumas vezes, ao longo do tempo vai acontecendo uma limitação do fluxo e vai acontecer um remodelamento da via aérea, certo? Vai alterar estruturalmente a via aérea. Eu vou mostrar aqui no próximo slide, certo? Aqui é só uma figurinha para deixar bem ilustrado o que acontece. A gente vê ali que na primeira imagem do pulmão saudável, o lumen do bronquíolo está bem dilatado, né? Está bem, assim, tem onde a via aérea passar. Já no paciente que com uma crise de asma, por exemplo, o lumen vai estar bem ocluído. Além de ter também aquela questão da exacerbação e da aumento da secreção, como eu já falei, do muco, certo? Também aqui só por cima falando de epidemiologia, a gente já falou que é uma doença muito prevalente, muito importante, né? Então, quase 20% da população mundial pode ter tido algum acometimento de asma na vida, principalmente na infância, né? Que, como a gente sabe, a asma é uma doença que é principalmente da criança, certo? Pode acontecer em adulto jovem, pode acontecer em adulto mais velho, pode acontecer em idoso, mas é muito, muito mais prevalente na infância. Por isso que a gente chama de doença da infância, a asma, certo? O diagnóstico, eu também vou só pincelar aqui, certo? O diagnóstico é basicamente o paciente que tem uma clínica compatível, ou seja, o diagnóstico é essencialmente clínico, naquilo que eu já falei. Ele vai ter um paciente que tem uma exposição, né, que fica clara em alguns cenários, o paciente que tem uma alergia específica, o paciente que tem um contato com poeira, com pelo de animal, dentre outros, né? Além disso, o paciente também vai ter um perfil, assim, de que algumas comorbidades podem também favorecer essa clínica dele. Aquilo que é mais óbvio, um paciente que é obeso, um paciente que é criança, um paciente que convive com animal, etc. Os fatores de risco são que fazem sentido para a fisiopatologia da asma. Se não faz muito sentido, por exemplo, tem questão que coloca de verdadeiro ou falso, e coloca lá, exposição à chuva. Não faz sentido, então não é um fator de risco real, certo? Paciente que está com frio, num ambiente frio, também não faz muito sentido. Agora, o que faz sentido? O paciente obeso, que já é um paciente cronicamente inflamado, com história de exposição, certo? Antecedente familiar e pessoal é muito, muito, muito importante para o diagnóstico, certo? É bem uma coisa que a gente visualiza muito, né, de fato, que existe essa associação genética, né, porque além do ambiental e da exposição, tem o fator genético também da doença, certo? Então, história familiar, história pessoal de asma, também conta muito para fazer a história clínica compatível, né, para dar o diagnóstico. Fatores precipitantes, como eu já falei, e sim, até agora eu tenho falado que é uma doença de diagnóstico clínico, mas existe um exame que é muito importante na asma, que é a espirometria, certo? A espirometria é um exame que praticamente, por exemplo, se for numa clínica particular, você sempre vai fazer a espirometria. Mas sempre gosto de comentar nos professores, se você está no interior, por exemplo, você não vai ter acesso a fazer um exame como esse, uma espirometria, que é um exame um pouquinho mais complicado de fazer, e isso não vai te impedir de começar um tratamento direcionado para a asma, certo? Então, você dá o diagnóstico clínico, mas o complementar à espirometria que quase sempre vai ser feito, certo? Se uma circunstância que não pode ser feita, você pode fechar o diagnóstico de forma clínica, apenas, certo? Existem outros testes, né, como o teste de broncoprovocação, né, que é feito com, você dar uma droga ao paciente para estimular uma exacerbação, pico de fluxo, pletismografia, testes alérgicos também são muito importantes para complementar essa história clínica do paciente, mas essencialmente o diagnóstico é clínico e complementado com a espirometria, certo? Alguma dúvida até aí? Se alguém mandou alguma coisa no chat. Ok, né? Certo, vamos lá.
Aqui também só pincelando, porque não é o foco dessa aula, né? A gente está falando de farmacologia, mas pincelando só para vocês terem uma noção de como funciona a espirometria, certo? Como eu falei no começo da fisiopatologia, a espirometria não, desculpa. A asma é uma doença que é reversível, diferente do DPOC, por exemplo, que é um diagnóstico diferencial importante. Se ela é reversível, quando eu tenho a ação de uma droga, esse paciente vai ter uma melhora muito importante da função pulmonar. Então, a espirometria ela é feita pré-BD, que é pré-broncodilatador, e pós-BD, que é pós-broncodilatador. Então, você vai observar que a função pulmonar, não sei se vocês conseguem ver meu cursor, mas eu estou mostrando aqui que no paciente pré-BD, ele tem uma função pulmonar bem reduzida em relação à asma pós-BD, e aqui ele ainda vem com um adicional no gráfico do paciente normal, paciente que seria um fisiológico para a idade desse paciente, certo? Então, o paciente pré-BD, ele vai ter uma função pulmonar bem reduzida em relação ao pós-BD. E esse outro gráfico aqui também mostra a mesma coisa, que é a função pulmonar bem reduzida em relação ao pós-BD, certo? E critério diagnóstico é o aumento pós-BD de 200 ml, certo? Na espirometria, e de 12% do VF1, certo? Que é a função expiratória, em relação ao pré-BD para o pós-BD, certo? Existem outros critérios também, mas esse é o mais clássico, mais importante, que normalmente cai em prova. Eu acho que a prova do Manuel Cláudio, ele não coloca diagnóstico, clínica e tudo mais, ele coloca realmente só, bem direto ao ponto, a parte da farmacologia, certo? Vamos lá. Primeira questão, dentre as condições abaixo, qual não é um fator de risco para asma? Coloquem no chat aí, por favor. Pronto, isso. Como eu falei, né? O que é um fator de risco para asma? Aquilo que faz sentido. Um paciente que é obeso, que já é cronicamente inflamado, predisposição genética. Como eu falei, é muito, muito importante no paciente com asma. E a atopia. A atopia é o termo assim, que a gente usa para paciente que é alérgico. A alergia é muito importante na asma também. Agora, ar frio, chuva, não são fatores que fazem sentido, então não são fatores de risco para asma, certo? Faz sentido que eu digo na questão da fisiopatologia da asma, tá? Próxima questão. Dentre as condições abaixo, qual não é fator de risco para a asma? Poxa, é mesmo, desculpa. Aqui colocando a resposta daquilo que eu falei mesmo, certo? Agora, próxima questão. Mulher, 32 anos, com queixa de tosse, de espinéia, sobretudo à noite ou nas primeiras horas da manhã. Relata que os sintomas são relacionados a dores fortes, exercício físico e ocorrem 2 vezes na semana. Apresentou sintomas semelhantes durante a primeira gestação há 4 anos. Considerando esse caso clínico, a alternativa que contém o exame complementar a ser solicitado é... No chat aí, por favor. Pronto, isso. Letra A, espirometria. Como eu falei, existem outros exames muito importantes também, mas nenhum daqueles que eu falei que eram importantes estão aqui, né? Polissonografia, sim, não muito a ver com asma, né? Eletrocardiograma também não. TC não é necessário para fazer o diagnóstico. Endoscopia, muito menos, né? A espirometria realmente é o exame complementar mais importante, tá bom? Aqui só o comentário. As questões que estão vendo aqui é da estratégia médica, eu peguei que o Ana Cláudio, ele gosta muito de usar, ele mandou lá o bloco de questões para a gente, tá? Quando eu fiz essa aula. Pronto, agora falar do que é mais importante dessa aula, que é de fato a farmacologia, né? Dentro do contexto da asma, a gente fala de algumas classes que são mais importantes, né? São os agonistas adrenérgicos, né? Beta-2 adrenérgicos, os corticoides, os anticolinérgicos e os antagonistas do leucotrieno e, em casos mais graves e específicos, os imunobiológicos, certo? Eu vou falar de agonistas adrenérgicos, corticoide e anticolinérgico, e o João Vitor vai falar dos demais, certo? Pronto, os beta-2 agonistas adrenérgicos. Como eles são agonistas adrenérgicos, a gente lembra que vai ser a ação basicamente de uma adrenalina agindo no pulmão, certo? E o que é que isso vai acontecer? Quando a gente tem um estímulo simpático, um estímulo adrenérgico, nos receptores beta-2, que são principalmente localizados no pulmão, a gente vai fazer uma broncodilatação. A gente lembra do luta ou fuga, né, uma ativação simpática adrenérgica. Luta ou fuga, a gente vai precisar broncodilatar para ter uma via aérea mais pérvia para ventilar melhor, certo? E o agonista adrenérgico, ele é o pilar da exacerbação da asma, certo? Então, numa crise de asma, a principal coisa que você vai fazer vai ser o agonista adrenérgico, certo? Vai fazer uma broncodilatação e vai tirar esse paciente da sintomatologia da crise, certo? Aí, o mecanismo de ação é menos importante, eu vou só citar também, e basicamente vai aumentar o AMP cíclico intracelular. Isso vai causar um relaxamento da musculatura lisa e vai inibir também, um mecanismo secundário vai inibir liberação de mediadores broncoconstritores dos mastócitos, tá certo?
Então, basicamente, a fisiopatologia não, né? A ação dessas drogas vão ser a broncodilatação, ok? Alguma dúvida até aí? Ok, né? Pronto. E dentre esses beta-2 agonistas, que está escrito errado, desculpa, existem algumas divisões que a gente pode fazer, né? Que vai dividir entre os beta-agonistas SABA e os LABA. Vocês já devem ter ouvido falar. O SABA é de short acting, ou seja, ação curta. E o LABA é de long action, de ação longa, certo? Aí, aqui eu coloquei os principais representantes das duas divisões, certo? Mais importante lembrar, os mais clássicos, assim, salbutamol para os de curta e formoterol para os de longa, certo? Assim, pode aparecer na prova fenoterol, salmeterol, por exemplo, mas assim, é bem mais comum que vocês vejam salbutamol, formoterol, certo? Então, se quiserem fazer essa associação, lembrar de um para cada, é salbutamol no de curto e formoterol no de longo. Aí, um detalhe que é muito importante para a gente entender, porque senão a gente fica perdido, é que o formoterol, ele, apesar de ter uma ação longa, ele vai ter um início rápido, diferente dos demais agonistas de ação longa, por exemplo, salmeterol. Ele é de fato de ação longa, mas ele vai ter um início um pouco mais demorado, certo? Já o formoterol não, o formoterol começa rápido e dura muito. Então, ele, obviamente, né, justamente por isso, vai ser uma das drogas mais usadas no geral, assim, na área, certo? O pão com manteiga, por exemplo, a formoterol, com a budesonida, que eu vou falar mais na frente. Dentre os efeitos adversos, a gente pensa na ação adrenética. Efeito adverso de ação adrenética. Tremor, taquicardia, hipocalemia, né, pela translocação do potássio extracelular para o intracelular, certo? E, enfim, ação adrenética no geral, ok? Agora, para a segunda classe, os corticoides. Alguma dúvida até aí dos adrenérgicos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ok, né? Pronto. Agora, os corticoides, tá? Os corticoides, a principal ação deles, como a gente já sabe, é uma ação anti-inflamatória. Eles vão ser o pilar do tratamento da manutenção. Eu falei que adrenérgico é o pilar da exacerbação, tirar o paciente da crise, e o corticoide vai ser o pilar da manutenção. Isso não quer dizer que um paciente com crise eu não vou fazer corticoide. Vou fazer sim. É, inclusive, muito importante que faça. Mas ele é mais importante para manutenção do tratamento do que para a exacerbação, o contrário dos adrenérgicos. Você vai fazer para manutenção também o adrenérgico, mas ele é principal, ele é mais importante, ele é mais incisivo na exacerbação, ok? Então, lembre muito disso, essa diferença entre exacerbação e manutenção, que é muito importante cair em prova, tá bom? E o que o corticoide vai fazer? Ele vai ter uma inibição das citocinas inflamatórias, ou seja, anti-inflamatório, e vai reduzir aquela hiperreatividade brônquica, né? Aquela sucessão a fazer uma exacerbação, ok? E ele pode ser feito tanto por via inalatória ou oral. Eu não falei, mas os adrenérgicos, eles são praticamente sempre vão ser feitos via inalatória, ok? Já os corticoides, desculpa, eles normalmente são feitos de via inalatória, também junto à associação, mas pacientes com crise, nas crises de asma, já vê muitos também o uso de corticoides via oral, ok? Continuando, dentro dos corticoides a gente tem vários tipos de corticoides, são diversos, e no contexto da asma a gente fala principalmente desses aqui que eu coloquei, budesonida, beclometasona e fluticasona, certo? Aqui só uma observação em questão da potência, tá? A budesonida, ela tem uma potência semelhante à beclometasona e são um pouco mais fracas do que a fluticasona, certo? A fluticasona é uma das mais potentes nesse contexto da asma, mais forte, certo? A mais frequentemente usada é essa que eu marquei aqui, eu coloquei em negrito, né, que é a budesonida. Aí, voltando só para aquilo que eu falei antes, existe, na asma, você já deve ter visto, talvez na vida real mesmo, vocês mesmos, ou conhecidos, familiares, que usa aquelas bombinhas. As bombinhas muitas vezes vêm em combinação. A combinação mais clássica e mais importante para a prova é budesonida e formoterol, certo? Ou seja, é um corticoide inalatório junto com um beta-2 agonista de longa ação, tá bom? Lembrando que o formoterol tem início rápido. Então, a associação mais comum é essa. Existem outras, existem diversas que eu vou colocar já já, mas a mais comum é essa. E se vocês puderem lembrar de uma, lembrem dessa, ok? Efeitos adversos dos corticoides. Pode causar rouquidão, disfonia, pode causar candidíase oral, que é muito clássico de prova também, né? Porque como é um imunossupressor, é um anti-inflamatório, e você está tendo ação direta na boca, e você tem que, claro, orientar o paciente a fazer aquela higienização, limpar a boca depois de fazer. Se não fizer direitinho, como está fazendo imunossupressão, vai ter uma predisposição a uma infecção fúngica, né? Como é o caso da candidíase oral. Outro efeito adverso também é a tosse, tá? Mas, assim,
Essas medicações não tendem a ter muito efeito adverso, não, tá? Mas só título de mencionar mesmo, essas são as principais. Aí, como eu já falei aqui da associação, né? E outra coisa, pessoal, que, assim, chega a ser cobrado em prova, é a dose, tá? Para essa prova do Manuel Cláudio, eu acho muito pouco provável que caia, mas, assim, a dose do corticoide, às vezes cai em prova. E mais importante, como eu falei, da budesonida, eu coloquei aqui para vocês lembrarem, tá certo? Caso vocês tenham curiosidade de olhar, às vezes cai. Mas na prova do Manuel Cláudio não deve cair, não. E aqui é aquilo que eu falei, né? Daquelas combinações clássicas assim, que a gente vê no mercado, né? A gente tem o Aerolizer, enfim, Selenium, uma coisa assim. Enfim, tem os nomes comerciais que vocês vão ouvir falar, Clenil, mas a mais comum é aquela que eu já falei, né? Budesonida e formoterol. E ali com as doses também. Qual o principal classe de medicamento utilizado para o tratamento a longo prazo de asma persistente? Coloque no chat aí. Acho que essa é a última questão aqui do meu. Isso, muito bem. Letra A, porque como a gente está falando aqui de um tratamento de longo prazo, em outras palavras, tratamento de manutenção. E a gente sabe que o pilar da manutenção é o corticoide inalatório, ok? Aí o comentário da questão. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver se quando colocou no chat alguma coisa. Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Ok, vamos lá. Última questão. É textão, então eu não vou ler para poupar o tempo, tá? Mas basicamente, ele pede, assim, considerando o estado da paciente, qual o tratamento de primeira linha, de acordo com a iniciativa da asma, certo? Aí coloquei no chat dele só uma lida por cima aqui das opções mesmo, que das opções já dá para saber a resposta. Você nem leu a questão, tá? Coloquei aí no chat. Alguém vai? Pronto, letra A. Justamente, eu acho que passou batido, eu nem falei, mas eu vou voltar aqui, peraí. Pronto. A questão daquela combinação formoterol e corticoide inalatório, né, budesonida, é uma droga que, eu já falei no começo que era mais usada, né, a combinação mais usada, mas que ela é feita tanto em manutenção, né, como em resgate. Aí essa questão aborda justamente isso. Manutenção formoterol budesonida, resgate formoterol budesonida, ok? Alguma dúvida até aí? Ok. Agora para a última classe da minha parte, que são os anticolinérgicos, tá? Pronto, aí como é que agem os anticolinérgicos? A gente tem que lembrar que toda droga que é anticolinérgica é uma droga que seca secreção, seca mucosa, seca saliva, lágrima e tudo mais. Então, no contexto da asma, a gente pode imaginar porque a gente está fazendo essas drogas. Se seca tudo, seca também o muco dos bronquíolos que está obstruindo a via aérea, certo? Então, esse é o principal mecanismo de ação dos anticolinérgicos nesse contexto. E vai bloquear, né, como falei, os receptores muscarínicos de acetilcolina, causando relaxamento da musculatura como um mecanismo adicional também, relaxamento da musculatura, além da diminuição da produção do muco, que é o mais importante. E ela é reservada para casos mais específicos, não necessariamente uma asma grave, mas para casos um pouco mais graves do que o habitual, certo? O João Vitor vai falar direitinho disso para vocês, os steps, tá? Pronto, aí assim como os beta-2 agonistas, os anticolinérgicos também têm essa divisão de ação curta e ação longa, o SAMA e o LAMA, certo? O principal SAMA é o ipratrópio, certo? Que é uma droga muito importante nas crises de asma, que o João Vitor vai falar na frente, que é o atrovente, a gente escuta muito falar esse nome. E o LAMA, que é de ação longa, que é o tiotrópio, tá bom? Que também é muito importante para pacientes que têm uma asma grave crônica, que é o Spiriva, certo? E os anticolinérgicos também são feitos de via inalatória, assim como o corticoide e assim como os beta-2 agonistas, tá? Lembrando que o corticoide em alguns cenários vai fazer oral. Pronto, aí aqui o João Vitor vai passar, João Vitor, eu continuo passando aqui. Não, pode parar de apresentar. Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Dessa parte? Ei, só uma pergunta. A última questão que tu fez, a resposta é A, né? Isso, deixa eu só voltar aqui, se quiserem bater uma foto, alguma coisa. Mas mandaram os slides já, né? Já mandaram. Pronto, letra A, manutenção e resgate, tanto manutenção e resgate foi motor budesonida, ok? Tá ok, obrigado. Por nada. Aí, mais alguma outra dúvida?
Tranquilo, né? Então eu paro de apresentar? Para, acho que eu apresento. Beleza. Pronto, galerinha, só apresentar para vocês aqui. Foi? Acho que foi, né? Pronto, galerinha. Boa noite. Para quem não me conhece, né, eu sou o João Vitor. Tá passando, pronto. Sou o João Vitor, né? E um dos monitores de farmaco. E só para complementar o restante da aulinha de asma, Raul já fez essa parte introdutória para a gente, né? Trazendo a introdução da asma, o diagnóstico, né? Os principais fármacos que a gente utiliza na manutenção da asma. Aí eu fiquei responsável por trazer essa parte final, que é justamente o tratamento da asma grave e o tratamento da crise da asma, beleza? Só adiantando logo para vocês, essa primeira parte que o Raul falou, é a parte mais importante da aula, né, no meu ponto de vista, que o Manuel Cláudio gosta muito de abordar nas questões dele, que é os principais fármacos, né, que a gente utiliza no dia a dia para o tratamento da asma. E aqui, para começar, né, eu comecei trazendo essa imagem do GINA, que ajuda a gente a classificar o paciente de acordo com o quadro clínico dele, beleza? É muito importante a gente saber disso, né, para a gente tratar o paciente. Aqui foge um pouquinho porque a gente tem que falar mais da farmacoterapia, né, mas é importante a gente conhecer. Aqui, para a gente, é importante saber quando que o paciente está com asma grave, né, que é justamente o que eu vou falar para vocês. E aí a gente tem esses steps, que a gente conhece muito bem, né, quem já teve aula de asma aí, sabe, e aí a gente consegue graduar o paciente de acordo com o quadro clínico, step 1 e 2, 3, 4 e step 5, que é justamente no step 5 que a gente consegue classificar o paciente como uma asma grave e aí iniciar um tratamento aí mais avançado, né? Já adiantando, né, a gente costuma associar a esses medicamentos que o Raul já falou, né, corticoide inalatório, o salbutamol, né, formoterol, a gente costuma associar o corticoide oral, também os LAMAs, né, que são os anticolinérgicos, e outros mais medicamentos que eu vou comentar com vocês. Então, é importante a gente conhecer esses steps para poder saber se o paciente está num quadro de asma grave e saber como manejar o paciente, beleza? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem falar, tranquilo? Beleza? E aí aqui eu trouxe também como é que a gente vai saber se a asma está controlada, né? A gente utiliza o ACT teste, né? Que é o teste de controle da asma, que nos ajuda a saber se o paciente está com os sintomas controlados através de um questionário que não cabe eu trazer aqui para vocês, né? Porque a aula é mais focando nos fármacos, né? Que através desse questionário a gente consegue saber se o paciente está com os sintomas controlados através da pontuação. Menor que 15 não está controlada, acima de 20 estaria uma asma controlada. E aqui para vocês eu trouxe uma tabelinha do estratégia, certo? Que nos ajuda a classificar uma asma grave, né? Que é justamente quando a gente tem uma asma sem controle dos sintomas, mesmo utilizando o tratamento otimizado do STEP 5, né? Que eu falei para vocês, que é quando a gente associa o corticoide oral, o LAMA também, né? O antimuscarínico, e também quando a gente exclui também os fatores modificáveis, né, as exposições e tudo mais. Quando a gente tem tudo isso, a gente tem um quadro de asma grave e a gente precisa iniciar um tratamento mais adequado para esse paciente, certo? Mais especializado, beleza? E aí a primeira medicação que eu queria comentar com vocês é justamente os corticoides sistêmicos. O Raul falou para vocês já os corticoides inalatórios, que são muito utilizados, né, para manutenção, tratamento de manutenção da asma, que são os principais, são os corticoides inalatórios. Aqui são os corticoides sistêmicos, que são mais reservados para os quadros de asma grave e também os quadros de crises de asma, né? Então, a gente usa os corticoides sistêmicos basicamente na asma, para asma grave e crise de asma. É importante saber disso, beleza, galera? E aí as formas que a gente tem, justamente o corticoide via oral e via parenteral, certo? A gente dá preferência pela via oral, aqui nesse caso, certo? Porque a absorção é mais rápida, é segura e em relação ao uso parenteral ele é preferido, certo? Por conta que tem a mesma eficácia e é mais fácil, né? É mais fácil de utilizar. A gente só prefere o uso parenteral quando o paciente está incapacitado de fazer uma droga via oral, né? O paciente está vomitando muito, tem uma má absorção gastrointestinal, o paciente está com diarreia, o paciente está com uma exacerbação muito grave da asma, a gente prefere por via intravenosa
a depender, mesmo tendo via oral, né? Então, a gente prefere, nesses casos, via parenteral, beleza? Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. E aí, nos corticoides Oi, sistêmicos... João Vitor, tu pode explicar Oi. depois dos steps, porque tu passou meio por cima, se tu puder voltar lá depois? Posso, claro. Pronto, os steps, eu trouxe aqui só para a gente relembrar, né? Porque o foco Mas da os aula... steps caem, né? Oi? Os steps vão cair na prova? Assim, eu acredito que o Manuel Cláudio não dê tanta importância. Ele fala para vocês que ia cair? Não sei. Eu acredito que Eu não. acho que ele não falou, não. Pois é, eu acredito que não. Normalmente não cai, não. Tipo assim, o step paciente Esse descompensou, negócio de ou step eu acho que é mais pra refratário. formativa. Isso aí não é muito para essa prova, não. Ah, tá Essa prova é certo. mais focando nos fármacos. Mas só revisando de Entendi. maneira geral, a gente utiliza os steps para classificar o paciente e através da classificação a gente inicia o tratamento. Por exemplo, o paciente step 1 e 2, que é que tem sintomas menos de 4 dias na semana, a gente utiliza o formoterol e o corticoide inalatório sob demanda. O step 3, a gente já deixa corticoide e formoterol de manutenção, entendeu? No step 4, já aumenta a dose. No step 5, a gente vai associar os medicamentos, como eu estou falando, corticoide oral, um LAMA, certo? Um imunobiológico, que eu vou comentar. É basicamente isso, né? Mais nesse contexto, Tá beleza? certo, obrigada. Tranquilo? E aí, beleza, corticoide oral, né? A gente dá preferência em relação ao parenteral. Lembrar só, a gente prefere o parenteral se o paciente estiver vomitando, estiver com diarreia, uma absorção gastrointestinal, a gente prefere o parenteral. Mas, de toda via, a gente prefere o oral. E aí a gente utiliza geralmente por pouco tempo, certo? A gente não pode utilizar por muito tempo, porque o corticoide é um medicamento que a gente vai ver que tem muitos efeitos colaterais, beleza? Então a gente utiliza ali por volta de 5 a 7 dias. A gente faz prednisona 40, 60 miligramas, ou prednisolona 40, 60 também, certo? Quando a gente vai optar pela via parenteral, a gente usa metilprednisolona, 1 a 2 miligramas por quilo, ou hidrocortisona, 4 a 5 miligramas. Isso aqui de dose não é o foco para vocês. É mais saber corticoide oral, quando eu vou utilizar, beleza? O tempo, que é por pouco tempo, os efeitos colaterais, que eu vou comentar com vocês. Então, não foquem muito nas doses, não. Beleza? E aí, os efeitos colaterais, né? Como eu mencionei, justamente ele pode causar supressão adrenal por mecanismos de feedback, né? Osteoporose, porque os corticoides, como a gente sabe, vai ter ação inibitória dos osteoblastos e vão estimular os osteoclastos, então pode causar uma osteoporose, né? Pode também causar glaucoma por conta da hipertensão, ação mineralocorticoide, né, em altas doses. Também pode causar hiperglicemia por ser hormônio contra-insulínico, né? Que a gente já sabe. Também pode causar psicose, né, distúrbios psiquiátricos, também pode causar ganho de peso. Então, existem inúmeros efeitos colaterais, por isso que a gente tem que ter cuidado, né, em utilizar os corticoides por pouco tempo, beleza? Se tiver alguma dúvida, podem perguntar. E aqui, outra classe de drogas que a gente costuma utilizar, associar, né, no tratamento numa pessoa que está com asma grave, são justamente os antileucotrienos, e o nome da classe, né, já nos ajuda a entender como é que elas funcionam. Elas funcionam justamente bloqueando o receptor de leucotrienos ou bloqueando sua síntese. E quem são os leucotrienos? São substâncias que causam broncoconstrição devido ao aumento da reatividade brônquica, né? Então, a gente vai bloquear os receptores dessas substâncias e assim eles não vão causar broncoconstrição, ajudando o tratamento da asma. E aí, quem são eles, né? São justamente o montelukast e o zafirlukast. Basicamente, é importante aqui a gente saber quem são eles. O Manuel Cláudio pode perguntar na questão, dentre essas classes de droga, quem são os antileucotrienos. Aí vocês marcam que são as drogas que terminam com cast, né? Então, montelukast, dentre outros, eu acho que é mais ou menos nesse sentido que o Manuel Cláudio costuma cobrar nas provas dele, beleza? E eles são administrados por via oral, certo? E eles são mais recomendados, como eu falei, paciente que está com asma descontrolada, uma asma grave, e principalmente pacientes que têm rinite alérgica. Eles são muito utilizados nesse contexto, nesse cenário de asma grave com um paciente que tem uma rinite alérgica associada, certo? E é basicamente isso, os antileucotrienos. A última classe aqui, né, é os imunobiológicos, que são drogas, assim como os antileucotrienos, que é importante que vocês saibam somente o nome, porque é uma droga que já foge mais do nosso dia a dia, né, mais do médico especialista, que vai manejar uma asma grave ali
que está completamente descontrolado com esses medicamentos que eu falei com vocês. A depender do corticoide oral, o paciente não está controlado, pensa-se em associar ao imunobiológico. Mas a droga de especialista, a gente precisa saber só o nome, né? Que é justamente as drogas que terminam com MAB. O omalizumab, mepolizumab, enfim. Não é importante que vocês saibam, por exemplo, que o omalizumab, ele é anti-IgE e que o dupilumab é antirreceptor de interleucina 4. Não é importante, beleza? Foquem somente no nome e que é droga de especialista para asma grave, beleza? E aí, bem, falei de asma grave, se vocês tiverem alguma dúvida, se não, eu posso iniciar aqui o tratamento da crise de asma, né? Se não tiverem nenhuma dúvida, acho que não tem nenhuma pergunta no chat, né? Show. Pronto. Falando do tratamento da crise de asma, né? Primeiro a gente precisa saber o que é uma crise de asma. E aí, numa pessoa que tem asma, a crise é justamente uma exacerbação dos sintomas. A pessoa sai do status usual que ela tem da asma. Ela tem sintomas, digamos, 2 a 3 dias na semana, e aí esses sintomas começam a piorar muito, a pessoa começa a cansar de repente, então a gente chama isso de crise de asma, beleza? É uma piora aguda ou subaguda dos sintomas e da função respiratória. E aí, geralmente, essa crise de asma, ela é precipitada por infecções virais, uma exposição aumentada a alérgenos, uma alergia alimentar, né? Poluição, estresse, tudo isso pode precipitar uma crise de asma, beleza? E aí, a gente precisa saber como é que vai conduzir, certo? E a gente tem maneiras de conduzir tanto na UBS como de maneira hospitalar, que eu vou falar mais na frente para vocês. E aí, a gente também leva em consideração o tipo de crise de asma, se é uma crise leve, moderada, se já é uma crise grave, certo? E aí, nisso, a gente precisa avaliar justamente como é que está o quadro clínico do paciente, né? Justamente, são sintomas muito exacerbados, a frequência cardíaca está muito alta, a frequência respiratória está muito alta, o paciente está usando uma musculatura acessória para a respiração, né? A saturação está caindo, tudo isso a gente avalia para saber se o paciente está com uma crise de asma leve, moderada, ou já é uma crise mais grave, beleza? E aí, o manejo, né? Falei para vocês que a gente tem o manejo na atenção primária e o manejo na atenção hospitalar, que a gente utiliza ali frequência cardíaca, frequência respiratória, como parâmetros para a gente fazer o tratamento, né? E para poder classificar, na verdade, né? Se é leve, moderado, grave, enfim. E aí, aqui eu acho que não cabe a vocês, pelo menos nessa aula de farmacoterapia, saber de qual a frequência cardíaca, numa crise leve, ou numa crise moderada, ou grave, enfim. Acho que não cabe, é importante que vocês saibam a condução de uma crise de asma. O Manuel Cláudio, eu acredito que vai falar ao paciente, está com sintomas exacerbados, como é que é o manejo. É basicamente essa questão, e é basicamente isso que eu vou falar para vocês. O paciente está com crise de asma, a gente precisa iniciar um tratamento, certo? Que a gente costuma utilizar o SABA, como o Raul já falou para vocês, né? Que é o de ação curta, certo? Que agem rapidamente. A gente utiliza o SABA 4 a 10 puffs, e a gente utiliza ele repetindo de 20 em 20 minutos por 1 hora. Então, na primeira hora, a gente repete de 20 em 20 minutos, um SABA para crise de asma, e associa também corticoide oral, como eu já falei para vocês. E aí, se o paciente estiver desaturando, né, com queda da saturação, a gente tende a deixar uma meta de saturação para ele ali entre 93% e 95%. Beleza? É basicamente essa a manutenção de uma crise de asma. A gente utiliza o SABA, de 20 em 20 minutos por 1 hora, corticoide oral, de preferência a prednisolona, 40 a 50 miligramas, e também o oxigênio, né? Para a gente manter uma saturação ali em torno de 93% a 95%. E aí o paciente, ele tá piorando o quadro, a gente costuma associar um brometo de hipratrópio, mais oxigênio, enfim. Se o paciente apresentar piora, a gente vai ter que transferir para a unidade de emergência para ele ser monitorizado, né? Enfim. Mas é importante que vocês saibam esse tratamento inicial, justamente com SABA, corticoide oral e oxigênio. Esse tripé é muito importante para vocês, beleza? E aí sempre ficar reavaliando em 1 hora, né? Que é o tratamento, que é o tempo que a gente costuma repetir o salbutamol, que é o SABA. E aí, conforme a resposta do paciente, a gente avalia para alta hospitalar, beleza? Sempre avaliando a resposta em 1 hora, que é o tempo que a gente costuma fazer o salbutamol. E aí que o tratamento hospitalar, que eu acho que já foge um pouquinho do escopo para vocês,
Acho que o mais importante é saber esse tripé, que é o SABA, de 20 em 20 minutos por 1 hora, sempre avaliando a resposta, o corticoide oral, a prednisolona, e também o oxigênio, se o paciente estiver desaturando. E aqui eu trouxe esse fluxograma, que eu acho que foge um pouquinho do escopo da aula, beleza? Mais ilustrativo. E aqui, num quadro que a gente está no hospital, né, um pouco mais de assistência, a gente pode também iniciar um brometipratrópio, né, um LAMA, que é o que o Raul já comentou com vocês. A gente pode associar, pensar em associar também um magnésio e entre outras medicações que eu acho que foge um pouquinho do escopo. Basicamente, importante vocês saberem esse tripé que eu mencionei para vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, galera, porque a aula finalizou, beleza? Deu certo aí? Valeu, galera. Show! Pessoal, boa tarde.